mais financiamento, mais contribuição, mais dinheiro. Vamos lá, pessoal. Então, contribuinte individual e facultativo são nossos dois próximos. Então, vamos ver aqui com o contribuinte individual e facultativo. Nós vamos ter a regra geral para ele. Então, a regra geral para o contribuinte individual e o facultativo é a contribuição de 20%. Contribuição de 20%. Lembrando que do contribuinte individual vai ser o valor total auferido no mês, se é autônomo ou prestador de serviço. O facultativo ele não presta serviço, mas ele quer participar no sistema da Seguridade Social também. Então ele quer fazer parte da Previdência, então ele também vai obedecer essa regra geral de 20%. Agora vem as especificidades em relação a essa regra de 20%. Pois bem, preste bem atenção. Visando não perder pessoas contribuindo, geralmente as pessoas que ganham menos, de repente imagina só, uma pessoa que ganha R$1.000 tem que contribuir com 200. Ficaria muito pesado ali para alguns contribuintes individuais e alguns facultativos. Visando atender a todos e não perder ali pessoas contribuindo para o sistema, o que criou o governo? Criou o chamado Plano Simplificado. A ideia era o seguinte, que pessoas que ganhasse ali valores menores, continuasse contribuindo e que o governo não perdesse ali aquela fonte de arrecadação, entendeu? E aí ele criou mecanismos também para, digamos que, compensar o valor contribuído a menor criado pelo plano simplificado. Então, como fica isso aqui? Através do plano simplificado, é possível que o MEI, que é o nosso microempreendedor individual, o contribuinte individual e o facultativo, ao invés de contribuírem com 20%, contribuam com 11%. Olha que beleza. Então, um trabalhador ali que ganhasse R$1.000, seria bem mais fácil para ele, bem menos prejudicial ele contribuir com 11 do que 20, não é isso? Então, criou-se esse plano simplificado e aqui se deu a oportunidade para ele de contribuir com menos, com 11%. E qual a contrapartida disso? Ele aqui, se ele escolhesse, optasse pelo plano simplificado e com essa contribuição a menor, ele estaria abrindo mão da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, ele optou pelo 11%, ele não terá mais direito à aposentadoria pelo tempo de contribuição. Então, aqui ele abre mão a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, ele contribui menos, mas aí ele abre mão desse tipo de aposentadoria. A mesma coisa a lei fez para aqueles considerados baixa renda. Então, o microempreendedor individual e o facultativo considerado baixa renda, então ele vai lá no INSS e faz prova de baixa renda, então ele não pode simplesmente se declarar baixa renda. Ele também pode contribuir com uma alíquota diferenciada, também fugindo lá daquela alíquota de 20%, que para alguns é muito pesada. Então, a lei permite que o microempreendedor individual e o facultativo considerado baixa renda contribuem com a alíquota de 5%. Olha que beleza. E quando isso acontecer, ele também estará fora aí do direito, ele estará abrindo mão do direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, vamos aqui. Então, se ele contribui com 5%, ele também não tem direito a aposentadoria por tempo de contribuição. Aí você pode perguntar para mim, pô, mas vale a pena isso, Cristiano? Sinceramente, é um caso a se pensar. Às vezes, para muitas pessoas é melhor ter os outros benefícios do que não ter nada, porque às vezes, realmente, se você analisar aí, dependendo da renda que por exemplo, um contribuinte individual consiga no mês, por 20% ali, de repente ele paga a contribuição e a família dele passa fome. Então, ele tem que tomar muito cuidado. Então, é um caso a se pensar. Então, aqui também ele estaria contribuindo com menos pelo plano simplificado e pelo baixa renda e estaria abrindo mão da aposentadoria por tempo de contribuição. Isso aí seria fatal? Seria decisivo? Teria como ele voltar atrás depois? Tem como ele voltar atrás depois. Então, se ele resolver lá a situação dele melhorar e ele achar que vale a pena, ele pode pegar todas as contribuições recolhidas a menor, tanto no plano simplificado como o baixa renda. Ele pode aqui pagar a diferença. Ele pode pagar a diferença paga de todo o período a menor, para ter direito novamente à aposentadoria por tempo de contribuição, se assim desejarem. Então, ele pode pagar a diferença, mas
0,5 ao mês de juros, mais 10% de multa. Então, ele mudou de ideia, ele acha que ele tem direito lá à aposentadoria por tempo de contribuição, acha que é mais vantajoso para ele, então digamos que ele recolheu lá 3 anos, recolhendo 11%. Então, ele vai pegar a diferença do 9% desses 3 anos, aplica mais 0,5% de juros ao mês e mais uma multinha de 10% ali do valor, e aí ele vai efetuar o pagamento e vai passar novamente a ter direito a esse período aqui que ele contribuiu ao menor, ele passa novamente a ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Tranquilo? Então, recapitulando de novo o assunto. Nós temos uma regra básica de contribuição de 20%, temos um plano simplificado, onde é possível que o meio, o contribuinte individual e o facultativo contribuam com 11%, abrindo mão da aposentadoria por tempo de contribuição. Temos a possibilidade daquele considerado baixa renda, o microempreendedor individual e facultativo, contribuir com 5%, que é bem melhor do que contribuir com 11%. E aí ele também não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Caso queira contar esse tempo de serviço, esse tempo de contribuição recolhida menor, ele pode ir lá pagar a diferença, pagar 0,5% de juros ao mês e os 10% de multa. Uma observação, a base de cálculo desse 11% e desse 5% é o salário mínimo. Então, é 11% do salário mínimo e 5% do salário mínimo. Tá? Então, observação aí muito importante. Não vamos nos esquecer que aqui não está distrito a salário mínimo não. Aqui o valor é maior, consequentemente ele vai se aposentar, se ele contribuir maior, ele vai se aposentar com o valor maior e assim sucessivamente, tá ok? Então existe essa possibilidade aqui, que fique bem claro isso aí, vamos tomar muito cuidado para fins de prova, tá? Então a questão do plano simplificado. Algumas observações trazidas aqui muito pertinentes, que você também tem que tomar muito cuidado para fins de prova. Então, integram o salário de contribuição. Então, verbas lá que vão incidir contribuição social sobre elas, contribuição previdenciária sobre elas. Benefícios previdenciários, só o salário maternidade integra o salário de contribuição. Então, este é o único benefício previdenciário considerado salário de contribuição. Os demais vão estar fora, tá ok? Então, repetindo, integra o salário de contribuição, as questões do benefício previdenciário. O único que vai integrar vai ser o salário maternidade. Lá na frente, na parte de benefícios, vamos estudar com mais calma o salário maternidade. Tem divergência? Tem. Tem discussão na justiça em relação a isso, querendo tirar ele? Tem. Mas para fins de prova, o que nos interessa é o quê? Que o salário maternidade integra, sim, o salário de contribuição, ou seja, sobre ele vai incidir contribuição previdenciária. Tá? Diárias excedentes a 50% da remuneração mensal. Então, para que você entenda aqui, existem algumas regras, a lei diz que algumas regras incidem contribuição social, previdenciária, e algumas regras não vão incidir. Então, umas vai ter contribuição e outras não. E aí a lei traz um rol ali, ela traz a apresentação de algumas que integram e traz um rol gigantesco das que não integram. A gente vai ver aqui algumas situações. Então, a questão da diária. Se exceder 50% da remuneração mensal do trabalhador, integra. Se não exceder, não integra. Então, basicamente é isso. Esse dispositivo aqui, ele cai muito em prova, você tem que ter muito cuidado, tá ok? É muito comum a presença dele em prova. Se não exceder, não integra. Então, basicamente é isso. Tome muito cuidado com esse dispositivo e com a questão envolvendo o nosso salário maternidade, tá? O nosso salário maternidade tem que tomar muito cuidado com ele também. Voltando aqui, então. Integram o salário de contribuição. Benefício previdenciário, apenas o salário maternidade. Esse vai integrar. Diárias, as excedentes a 50% da remuneração mensal. Não excedeu, não vai integrar. Tá ok? Então, muito cuidado com isso aí. Aí, como eu disse, tem um rol gigantesco lá das verbas que não integram o salário de contribuição. Então, traz lá um rol exaustivo de verbas que não integram o salário de contribuição. Aonde está isso? Se você estiver com o meu material na mão já, ele está aí na mão de vocês, é só você ler verba por verba aí. Sucinto que leiam todas. Principalmente as mais novas e aquelas mais comuns, como
férias indenizada, aviso prévio indenizado, o Vale Cultura é um dispositivo novo inserido na lei, então sucinto que todos leiam. Se você não está com o meu material, vai lá no Google, digita lá a lei 8.212/91, vai no artigo 28, é o seu parágrafo 9º, então é um dispositivo bem grande, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, joga no Word e fica estudando ali, vai acompanhando para você não se perder, porque esse dispositivo é importante e não vale a pena que a gente ficar desmiuçando ele. Eu vou ficar umas 3 aulas aqui desmiuçando ele, a gente vai perder nossa objetividade, eu vou acabar mais atrapalhando o seu estudo do que ajudando, tá ok? Mas já fica a dica aqui aonde você vai achar ele para estudar. Qual a regra que eu digo para vocês que observem para fins de prova, enquanto essa questão de vai ter contribuição na verba ou não vai ter contribuição na verba? A regra é que para as verbas indenizatórias, compensatórias e verbas de ressarcimento, não integra o salário de contribuição. A regra é que não vai integrar. Tá ok? Então procurem na questão, se vocês olharem a verba lá e não sabem o que fazer, procurem na questão se ela está falando que essa verba é indenizatória, que essa verba é compensatória ou é uma verba ressarcitória. Então, se entrar um desses 3 dispositivos ali na questão, provavelmente não integra o salário de contribuição. Por que eu estou falando provavelmente? A gente tem que tomar cuidado com essa lei que foi editada no ano passado. Então, é uma lei novinha, tá? Como eu sempre falo, tudo que é novo, que ainda não tem questões formadas, é prato cheio para a prova. Então, essa lei 13.189 é a lei do Programa de Proteção ao Emprego. Por ser uma lei nova, é como eu sempre digo, é um prato cheio para que venha algum questionamento sobre ela, até porque não tem como você praticar em exercícios anteriores. Então, ela fala aí do Programa de Proteção ao Crédito, onde que vai sofrer um apoio aí financeiro do Fundo de Apoio ao Trabalhador. Essas verbas pagas por esse programa de proteção de emprego, elas vão sofrer contribuição previdenciária, tá? Então, embora seja aí uma verba do tipo que assemelha um pouco a um ressarcimento ao trabalhador, ela incide contribuição previdenciária sobre ela. Então, ela seria uma exceção a essa regra aqui, das verbas indenizatória, compensatória e ressarcitória. Seria a única que eu marcaria para você, porque ela tem um pouco, sim, de caráter de ressarcimento. Então, que você tome cuidado, porque sobre esta verba de proteção, de Programa de Proteção ao Crédito da Lei 13.189 de 2015, que foi lançada pouquíssimos meses antes do edital, cabe sobre elas a contribuição previdenciária, tá ok? Então, cuidado e atenção com essa regra. No mais, procurem a palavra indenização, compensação e ressarcimento, que muito provavelmente você vai conseguir se salvar. Partindo agora para o nosso último segurado lá do nosso K10F, chegamos ao segurado especial. Então, o segurado especial, já falo para você, ele tem uma regra diferenciada, ele sempre é o diferente do sistema. Por quê? O segurado especial ele não ofere uma renda por mês. Então, via de regra, ele é o quê? Ele é o produtor rural. Então, ele vai plantar, vai esperar a plantação crescer e só vai recolher, e só vai obter o dinheiro com a colheita e com a venda da produção. Então, a regra para ele não vai ser essa contribuição mês a mês, essa contribuição mensal, já que isso para ele não é possível. Então, como funciona a contribuição do segurado especial? A porcentagem a recolher do segurado especial vai ser em cima da produção. Então, daquilo que ele produziu. Então, via de regra, ele faz lá a inscrição dele como segurado especial, se inscreve lá na Previdência, se ele conseguiu a produção, conseguiu produzir, vai recolher uma alíquota em cima da venda. Se ele não conseguiu produzir, ele continua protegido pela Seguridade Social, continua protegido pela Previdência, mas ele não vai recolher nada. Então, é assim que funciona. Realmente, ele não recolhe nada se não tiver produção, tá? Então, vamos lá. Produtor rural, pessoa física e consórcio simplificado. Então, o produtor rural, pessoa física e o consórcio simplificado vai contribuir com 2% da produção, mais 0,1%. Então, 2% da produção, mais 0,1% de RAT, a antiga SAT, né, que é o seguro de acidente do trabalho, hoje chamado de RAT. Então, o produtor rural, pessoa física, consórcio simplificado, ele contribui com 2%, mais 0,1% de RAT, que nada mais é do que a antiga SAT, né, que é o nosso seguro de acidente do trabalho.
Produtor rural, pessoa jurídica e agroindústria. Então, ele vai contribuir com 2,5% da produção, mais 0,1% de RAT, antiga SAT novamente. Então, vai ter essa diferençazinha aí para o pessoal da agroindústria e o produtor rural, pessoa jurídica. Então, recapitulando, o segurado especial, ele vai contribuir em cima da produção e não todo mês. Se tem produção, ele recolhe. Se não tem produção, ele não recolhe. Tá? O valor a recolher vai ser 2% da produção, mais 0,1% de RAT, a antiga SAT, que é o seguro de acidente do trabalho. No caso de pessoa jurídica e agroindústria, vai ser 2,5%, mais 0,1% de RAT, a antiga SAT. Como ele tem essa especificidade de não recolher mês a mês, de recolher só na produção, a regra aqui para esse pessoal é a aposentadoria no valor de um salário mínimo. Então, aqui ele está contribuindo para receber no final o valor de um salário mínimo. Tá? Agora, se ele quiser, ele preferir, ele pode não contribuir dessa maneira e pode optar, por exemplo, o segurado especial, ele vem, ó, não, eu quero contribuir com um valor maior porque eu não quero me aposentar como salário mínimo. Ele pode contribuir como facultativo e aí ele contribui com 20%, que é a regra para o facultativo, no valor acima do salário mínimo. Então, 20% ele vai ter que, a base de cálculo dele vai ter que ser um valor acima do salário mínimo, porque se ele contribuir com 20% do salário mínimo, não vai adiantar nada, ele vai continuar contribuindo, vai continuar recebendo no final um salário mínimo, tá? Então, essa aqui é uma opção para o segurado especial. Então, ele pode escolher lá pela alíquota do facultativo e contribuir com 20% no valor mais alto para se aposentar com mais, ou seguir a regra padrão que está aqui no quadro, de 2 mais 0,1 mais 0,1, e ficar com um salário mínimo apenas. Lembrando do que eu falei, se não tiver produção, deu algum problema, enchente, destruiu tudo, ele continua protegido, tá? Porque ele tem essa possibilidade da contribuição dele ser descontínua, como fala na lei, tá? A gente mata aqui o último que estava faltando aí dos nossos elementos. Agora a gente fala de piso e teto, sempre considerando o ano base 2005 pelas razões já ditas na última aula, né? O edital fala que vale a lei em vigor na data da publicação do edital. Então, o nosso ano de 2005. Então, a gente tem aí um piso de R$ 788, que é o nosso grandioso salário mínimo, e tem o teto previdenciário de R$ 4.663,75. Então, o que é isso? Então, o trabalhador, a contribuição dele, a gente já viu lá que o segurado empregado e o doméstico, por exemplo, o avulso, eles podem contribuir com 8, 9 ou 11, de acordo com a diferença salarial que ele recebe. Então, esse aqui vai ser o máximo que ele vai poder auferir de aposentadoria, que é o teto previdenciário. Então, digamos que ele receba hoje, trabalhando R$10.000 por mês, a contribuição dele vai ser de 11% sobre 4.663,75. Já que ele só se aposenta com isso, ele deve o quê? Contribuir só até esse limite. Não seria justo que ele contribuísse com mais, sendo obrigado a se aposentar com esse valor. Ah, Cristiano, mas e se ele quiser se aposentar com mais? Aí ele paga uma complementar, que é facultativa. Então, ele vai lá, procura uma previdência complementar, que é uma previdência facultativa, e aí faz o acerto para poder tentar receber mais. Pela Previdência Social, esse aqui é o teto. Tome cuidado, porque se o trabalhador, por exemplo, no exemplo que eu dei, ele recebe R$10.000, a contribuição dele vai respeitar o teto da Previdência Social. Mas a contribuição lá do empregador, que eu falei lá que é 20% sem teto, lembra? Falei, ó, sem limite de teto. O empregador, ele vai contribuir em cima de R$20.000. Então, o empregador, ele contribui em cima da fatia toda. Então, toda a remuneração paga ou creditada. Então, ele vai contribuir em cima de tudo. Agora, o trabalhador não. O trabalhador respeita o teto, tá? Então, recapitulando, o empregador, ele contribui com 20 sem limite. Então, ele não respeita o teto previdenciário. Agora, o trabalhador, ele deve respeitar o teto. No exemplo dado, R$10.000, o trabalhador vai contribuir com 11% de 4.663,75. O empregador vai contribuir com 20% de R$10.000, o valor fechado, tá ok? Então fiquem atentos aí com essa parte de piso e teto. Peguei o ano de 2015 exatamente por isso, tá? Para que ele seja aí, sirva de baliza para gente. E que você não se esqueça que lá no edital ele traz essa menção de 2015.
Proporcionalidade. O que eu tenho para falar para vocês sobre proporcionalidade? É possível uma contribuição, pensem aí com vocês, uma contribuição previdenciária em valor inferior ao salário mínimo? A regra é não ser possível, né? Então, se eu quero participar, no mínimo, a porcentagem vai se utilizar de base o valor. Eu não posso chegar e falar, ó, esse mês eu quero contribuir com 20% de R$500, de R$300. Eu tenho que respeitar o quê? A base, que é o nosso salário mínimo. Então, no mínimo, vai ser salário mínimo. Quais situações da proporcionalidade que vai ser possível eu recolher em valores menores que o salário mínimo? No caso do empregado, do avulso e do doméstico, eles vão poder recolher o valor menor do que um salário mínimo. Quando? Imagine que ele comece a trabalhar no dia 15 do mês. Então, no mês seguinte, ele só vai recolher 15 dias de trabalho. Então, pode acontecer do valor ser menor, ser proporcional, ser menor do que o salário mínimo. Ou imagine que ele é mandado embora no dia 10 do mês. Então, a contribuição previdenciária vai incidir apenas sobre esses 10 dias. Então, fatalmente, vai ser menor do que o salário mínimo, a base. Já que no primeiro caso, ele começou a trabalhar no 15º dia do mês, ou seja, a contribuição só vai incidir sobre 15 dias, e no caso do despedimento, ele só vai poder o quê? Contribuir em cima de 10 dias. Então, essa regra de proporcionalidade é importante. Então, é possível que o contribuinte individual e o facultativo se vala dessa mesma regra de proporcionalidade? Use essa mesma regra? Não. Essa regra não vale para o contribuinte individual e o facultativo, ele está fora. Essa regra vai valer para o empregado, o avulso doméstico, exatamente nessas condições que eu acabei de falar para você, tá ok? Então, a gente foge aqui da parte de piso e teto, proporcionalidade é basicamente isso, não tem maiores questionamentos não, só tomem cuidado. Se não entendeu, volta o vídeo, assiste de novo e tenta pegar a cerne ali da coisa, a sequência da ação. Associações desportivas. Então, as associações, todo mundo contribui para a Previdência, ó, arrecadação total, diversidade da base de financiamento, mais e mais dinheiro para a Previdência. Então, as associações desportivas, clubes de futebol. Então, clubes de futebol devem recolher 5% da receita bruta decorrente do espetáculo. Então, os clubes de futebol, então acontece lá a partida de futebol, estádio lotado, 5% da receita bruta deve ser recolhido também para a Seguridade Social. O recolhimento deve se dar como? Então, aconteceu lá o jogo no domingo, 2 dias úteis após a realização do evento, o valor deve ser recolhido. Então, esse é o prazo mais curto de recolhimento da Seguridade Social. Pensem que na próxima aula a gente vai falar dessas questões do prazo, e vocês vão ver que esse prazo é infinitamente o mais curto para recolhimento. Então, acontece o espetáculo, em 2 dias úteis o valor deve ser recolhido para a Seguridade Social, tá ok? Recapitulando, a gente tem uma contribuição de 5% da receita bruta decorrente do espetáculo, que deve ser recolhida 2 dias após a realização do evento. Contrato de patrocínio. O contrato de patrocínio, então, 5% dele também vai lá. Mais uma verbinha que também tem que ir lá para a Seguridade Social. Então, 25% dele é retido para a Seguridade Social. Só que aqui a gente tem um prazo mais longo e mais tranquilo de recolhimento. Então, o recolhimento ele vai se dar até o dia 20 do mês seguinte ao da celebração do contrato de patrocínio. Então, ele segue mais ou menos as regras de recolhimento dos trabalhadores e as regras pertinentes ali dos demais segurados da Previdência Social. Fugindo a essa regra aí de recolhimento no mês seguinte, só essa questão da receita bruta decorrente do espetáculo ali, que é 2 dias úteis, então o prazo é bem curtinho de recolhimento, tá ok? Então, finalizando, a gente tem 5% da receita bruta do espetáculo, 2 dias úteis para recolhimento, e no contrato de patrocínio a gente também tem 5%, que pode ser recolhido até o dia 20 do mês seguinte ao da celebração do contrato. Vai no banheiro, toma água, come alguma coisa, que a próxima aula é a última aula de financiamento da Seguridade Social. Até a próxima.